Você está ao vivo? Estamos falando sobre... Manda o sininho aí pro povo. O que é isso? Setinha aí, chama o povo. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos chegando, meu povo. Espero que vocês tenham passado um bom dia, espero que esteja tudo bem. Como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje nós temos um assunto polêmico para tratar. Espero que vocês me ajudem, participem, porque quando nós começamos a explanar a Bíblia, quando nós começamos a falar um pouco da palavra de Deus, além de um temor muito grande que vem ao meu coração, eu sei que a Bíblia confronta, e todo confronto traz atrito, traz quebrantamento muitas vezes, mas na maioria das vezes esses confrontos acabam incomodando algumas pessoas. Mas a Bíblia é a Bíblia. É Deus sendo Deus, falando aos nossos corações e trazendo para nós as verdades absolutas que vêm dele. Bendito seja o Senhor por isso. Oramos ao Senhor para que Ele fale através da minha vida. Peço a Deus para que essa palavra que venha sair, venha edificar seu coração, venha edificar a sua família e venha dar fruto de bondade, fruto de transformação e de vida. Essa é a minha oração para que o Senhor seja glorificado nessa noite em nome de Jesus. Amém. Enquanto vai chegando aí, eu imagino que possa vir mais pessoas. Se não hoje, eu creio pela fé que várias, centenas e milhares, e quem sabe até milhões de pessoas vão escutar e ver esse vídeo em algum momento, porque se o Senhor me chamou, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então eu dou glória a Deus, que se o chamado veio dEle, é a responsabilidade do meu Senhor levar e ecoar essa palavra aos quatro cantos da terra. Bendito seja o Senhor. Boa noite, Cristiane, Michele, não sei se o Oceano ou a Ana, e obrigado aí a vocês. Vamos iniciar hoje com um tema polêmico que está trazendo aí uma grande polêmica, né, na verdade, nas redes sociais, tem trazido um desconforto a muita gente. Eu tenho escutado um monte de gente falando sobre esse tema, alguns com muito desconforto, alguns estão bem arredios, porque às vezes não é fácil escutar algumas coisas que a Bíblia nos confronta. Mas enfim, eu espero que essa palavra não seja apenas uma palavra para trazer burburinho ou para fazer views, né, likes. Claro que quando nós nos colocamos nessa posição de falar e de anunciar a palavra de Deus, muita coisa pode acontecer. Mas hoje o que tem no meu coração é cumprimento desse chamado. Se Deus me chamou, eu relutei por muitos anos, vocês sabem disso, relutei por muito tempo, mas é um chegado momento e a palavra sim ou sim tem que ser pregada. Eu peço a Deus para que tenha misericórdia, me ajude. Einá, boa noite, tudo bem? Quanto tempo, menina? Viviane, Ana Laura, boa noite a todos vocês. Mas se o Senhor chamou, eu creio que Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Nós vamos falar sobre um tema hoje que está sendo repercutido aí nas redes sociais. Vamos introduzir, eu quero deixar aqui com vocês, a princípio, uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração, que é: não se detenha por medo, não se detenha porque alguém vai ou não vai gostar, mas fale aquilo que eu colocar na sua boca.
E enfim, às vezes não é fácil, às vezes tem temas que não são muito simples de serem ditos, mas precisam ser ditos. Essa semana o André Valadão fez um vídeo, na verdade não essa semana, todo esse mês de junho, o André Valadão, muito conhecido aí nas redes sociais, pastor André Valadão, tem feito um vídeo, tem feito semanalmente pregações ali na Igreja Batista da Lagoinha de Orlando, onde ele mora, nos Estados Unidos, sobre o orgulho orgulho gay. Bom, sobre isso. LGBTQIA+. Isso. É grande, é esse nome mesmo. E tem repercutido de uma maneira impressionante. Tudo quanto é site hoje falando sobre isso. Até inclusive na televisão, eu vi um comentário de um repórter da Jovem Pan, em descontente com os comentários sobre a pregação que o André fez. E, enfim, não é fácil realmente pregar e falar como o André falou acerca desse tema, sobre a homossexualidade. Ele tem explorado esse mês de junho e feito algumas reuniões, uma semanal, aos domingos, durante os 4 domingos do mês de junho, sobre o orgulho LGBTQIA+. E isso, de fato, incomoda e incomodou muita gente. E cada um de nós tem o nosso ponto de vista particular, mas eu não quero trazer ponto de vista particular aqui para vocês. Eu não quero trazer nenhuma explanação pessoal, nenhum achismo. Eu venho trazer aqui o que a palavra de Deus fala sobre esse tema. Mas para eu entrar nesse tema, eu quero antes falar com vocês sobre pecado. Porque não existe na Bíblia pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E todos nós sabemos disso. Uma vez que pecamos, fomos destituídos da glória de Deus e por isso nós literalmente necessitamos da misericórdia do Senhor todos os dias, porque somos pecadores e, consequentemente, necessitados da misericórdia de Deus. E por isso nós temos que estar constantemente na presença do Senhor, em oração, na leitura da Bíblia e em busca de santidade, dia a dia. O mundo é um mundo convidativo para pecarmos o tempo todo. Vocês sabem disso, assim como eu, vocês sabem que o mundo é muito atrativo para o pecado. O mundo é muito atrativo. O mundo nos seduz com todas as suas riquezas, com todas as coisas que nós temos à disposição de hoje em dia. E eu resolvi titular essa mensagem de hoje como os pecados do mundo moderno. Uma chamada à reflexão. Claro, o pecado é pecado desde que existe um mundo, desde que Gênesis 3, quando entrou o pecado do mundo. E ali vocês sabem, eu creio que quase todos que estão aqui, ou todos que estão, e os que me ouvirão futuramente, já ouviram falar da palavra de Deus, já leram a Bíblia e, consequentemente, sabe que ali em Gênesis 3, na entrada do pecado, quando seduzida pela serpente ali, o homem pecou contra Deus na desobediência e experimentou do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali entrou o pecado, e aí as consequências até o dia de hoje, elas foram e são inevitáveis. E vão, lamentavelmente, continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, que eu creio assim, graças a Deus por isso. E então o pecado existe desde a formação dos tempos, desde o começo dos primórdios lá do homem e da mulher, da queda de Adão e Eva, não é? Mas eu resolvi chamar os pecados do mundo moderno, uma chamada a essa reflexão, pelo fato de hoje nós termos a possibilidade, através das redes sociais, estarmos aí viajando por tantos países sem precisar ir presencialmente e vendo tudo que acontece aí no mundo, as coisas do dia a dia. Gente, cada coisa mais bizarra que a outra. Todo dia a gente vê coisas bizarras acontecendo. Eu peço a Deus que nos poupe, como Ele mesmo diz, que abreviaria os tempos, né, os dias, para que os justos pudessem sofrer menos. Eu acredito nisso, eu vejo o passar dos dias com muita rapidez e temos visto, né, como que o tempo parece que tem corrido, tem acelerado, isso pela bondade e misericórdia de Deus, para que o justo seja poupado. E, bom, segundo a palavra de Deus é assim. E, meus irmãos, é com muito temor que eu trago essa palavra.
É com muito temor que eu abordo esse tema de tão importância e urgência nesse mundo moderno, não é? Nós vivemos hoje, eu fiz um pequeno esboço aqui, e eu vou falar um pouquinho com vocês antes de entrar sobre essa repercussão que está tendo aí desses vídeos, né, que estão sendo veiculados do André Valadão com essas pregações semanais até o final de junho sobre o orgulho LGBTQI a mais, e que tem trazido realmente muito desconforto a muita gente. Vivemos uma era de avanços tecnológicos e liberdades sem precedentes, é um fato, mas também de desvios morais e emocionais que ameaçam a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. É um fato isso também. É crucial que estejamos atentos e conscientes dessas questões para que possamos resistir às tentativas de nos subvertermos a tudo isso e vivermos de acordo com os princípios bíblicos, os princípios de Deus. O mundo está vivendo uma liberdade sem precedente e com isso, evidentemente, as coisas se tornam mais fáceis e nós somos atraídos por isso e muitas vezes nos desviamos no caminho. O pecado, às vezes nós citamos um pecado e pensamos que um pecado é maior que o outro, mas Jesus não faz acepção. Pecado é pecado. Todos pecaram contra Deus, pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso nós necessitamos da misericórdia de Deus todo santo dia. É bem verdade que existem pecados mais evidentes e pecados menos evidentes. Antes de entrar no pecado, como de uma maneira como o André citou, o André Valadão citou ali nos seus vídeos e tem trazido tanta repercussão, eu quero explanar um pouquinho sobre o pecado de maneira geral. Nós temos vários e vivemos hoje vários pecados inclusive que nós nem conhecíamos há anos atrás. Por exemplo, o pecado da idolatria digital. Em nossa sociedade hiperconectada, muitos têm se integrado à idolatria, entregado à idolatria das redes sociais, dos jogos online e do entretenimento digital. Passamos horas a fio diante das telas. Gastamos horas e horas dos nossos dias buscando aprovação e aprovação através de curtidas, comentários, likes, visualizações, e isso nos distancia de Deus, nos aliena da realidade e corrompe nossas prioridades. Nós hoje perdemos as nossas prioridades em detrimento a estar diante de uma tela, de um computador, de um telefone, o tempo todo buscando fazer alguma coisa que atrai a atenção do outro. E o nosso relacionamento com Deus, com isso, tem sido deflagrado, tem sido cortado. Literalmente, muito pouco tempo sobra para fazermos, inclusive, coisas pessoais. Lembre-se que o verdadeiro valor das nossas relações são pessoais e no cultivo de um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós precisamos relacionar pessoas com pessoas. Gente, nós precisamos estar entre pessoas. E nós não estamos mais fazendo isso, nós estamos conectando com máquinas. Agora com essa inteligência artificial ainda, a coisa complicou ainda mais. São histórias, hoje eu estava vendo sobre uma história no mundo dark, nessa internet dark, de terror literalmente contado por uma menininha de 2 anos de idade. A inteligência artificial criou um avatarzinho como uma bebezinha, e isso ela vai contando histórias de terror, vai fazer e atraindo 22, 23 milhões de likes no TikTok. Você imagina que situação, a imagem de uma criança de 2 anos contando uma história de terror. Então nós estamos vendo uma degradação dos relacionamentos pessoais, em detrimento a relacionamentos virtuais. Isso é um pecado. O pecado também da avareza material. O mundo moderno nos encoraja constantemente a buscar o acúmulo de bens materiais como fonte de felicidade e segurança. A ganância, a obsessão pelo dinheiro tem se tornado base de nosso comportamento, desviando-nos da generosidade e do amor ao próximo. Jesus nos advertiu, pois que proveito tem ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Marcos 8,36 revela isso para a gente. Devemos buscar um equilíbrio, lembrando-nos que as verdadeiras riquezas estão nos tesouros celestiais, como Paulo fala. Paulo nos afirma que nós corremos atrás do vento, atrás de uma riqueza corruptível que traça, corrói, ferrugem, corrói e que não nos leva à presença de Deus. Isso também é um pecado. O pecado da indiferença social. Vivemos em um mundo repleto de desigualdades, injustiças e sofrimento.
A indiferença diante das necessidades dos outros é um pecado grave. Nós não nos compadecemos mais com o sofrimento alheio, com as pessoas às vezes que estão do nosso lado, muitos familiares nossos sofrendo e nós nem percebemos. Nós estamos alheios a isso porque estamos nos relacionando com outros públicos, com máquinas, com literalmente que não fazem diferença, que não necessitam do relacionamento interpessoal. Deus nos chama para sermos agentes de transformação, para cuidarmos dos órfãos e das viúvas, para defendermos os oprimidos e para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento à nossa volta, mas devemos agir em prol da justiça e da compaixão. Queridos, o mundo moderno está mergulhado em uma série de pecados que nos afastam de Deus e corrompem a nossa espiritualidade. Cada dia nos tornamos mais distantes de Deus. O pecado da mentira, do engano. A Bíblia nos ensina que Deus é a própria verdade e abomina a mentira. Vivemos em uma cultura onde a falsidade e a manipulação são amplamente tolerados e até mesmo encorajados. Mentiras, calúnias, enganos e armadilhas são pecados que distorcem a realidade e prejudicam a integridade e confiança nas relações humanas. A palavra de Deus nos exorta a falar a verdade em amor, evitando toda forma de engano e sendo íntegras em todas as nossas palavras e ações. A Bíblia diz, não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus velhos feitos e vos vestistes do novo, que se renove para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Está lá em Colossenses 3, 9 e 10. Temos o pecado da inveja, da cobiça. E eu estou citando isso aqui antes para que nós possamos entrar naquilo que hoje nós vamos falar. Eu estou citando, fazendo citações desses pecados para que vocês vejam que existem outros grandes pecados que muitas vezes não são citados. Até nós entrarmos no assunto que é o assunto mais contundente, é o assunto literalmente dessa live que nós estamos fazendo aqui hoje. E aí eu tenho mais o pecado da desobediência a Deus. A desobediência a Deus é um pecado fundamental que tem suas raízes desde o início da humanidade. Quando escolhemos seguir nosso próprio caminho, ignorando os mandamentos de Deus, estamos nos rebelando contra a sua autoridade e sabedoria. Ele nos deu sua palavra como um guia para a nossa vida. Muitas vezes optamos por agir de acordo com os nossos próprios desejos e interesses. Sabe? A obediência a Deus é uma expressão de amor e reverência a Ele. É essencial para a vida cristã ser dedicada e comprometida com os valores de Deus, da palavra de Deus. Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor que nós obedecermos a Deus do que fazermos sacrifícios para Deus. A murmuração é uma outra forma de pecado que vem acabando, dizimando com as famílias, dizimando com o nosso relacionamento com Deus. É recorrente na Bíblia Sagrada. A gente vê a palavra de Deus nos oferece orientações claras sobre esse comportamento que é prejudicial às nossas vidas. A murmuração envolve reclamação constante, insatisfação, expressão negativa diante da circunstância da vida. Embora possa parecer um hábito inofensivo, a Bíblia nos alerta sobre as graves consequências desse pecado e nos exorta a abandoná-lo. Abandonar esse pecado da murmuração. Destrói relacionamentos com Deus, destrói. Não cremos que Deus é capaz de nos suprir muitas vezes, de que Deus pode mudar a nossa história, como o próprio nosso canal disse, em 1 minuto apenas. Preferimos muitas vezes murmurar e espraguejar contra o outro e até mesmo contra os céus, porque a nossa situação muitas vezes está difícil. Murmurar é dizer claramente, eu não confio que Deus possa mudar a minha realidade. Também é um pecado. Então, por que dizer que o pecado sexual, que o pecado da homossexualidade, ele é maior do que esses pecados, que ele é tão evidente? Sabe, hoje durante o dia, eu estava conversando com o Senhor, com o meu Senhor, com Deus. E eu perguntava a Deus, por que o mundo hoje tem feito tamanha separação entre
pecado e outro pecado. Será que é por causa da evidência do pecado sexual que as igrejas, como algumas pessoas têm apresentado, por exemplo, em seus cultos, nas plataformas de suas igrejas? Será que é por ser um pecado mais evidente? É um pecado mais visível? Será que é por isso que o pecado da homossexualidade é apresentado como literalmente a desgraça do mundo? Será por isso que não apenas o André, como outros pastores mais, estão fazendo vídeos e literalmente rechaçando a comunidade gay por esse pecado? E é um pecado, e nós vamos tratar disso segundo a Bíblia e não segundo o meu achismo. Será que é por ser tão evidente que esse pecado é tratado dessa maneira tão desigual? Mas espera aí, convenhamos, se a homossexualidade é pecado, porque é um pecado não apenas contra o semelhante, mas contra o próprio corpo, e a Bíblia diz sobre isso, nós temos aqui, se eu não me equivoco, eu tenho isso bem claro, que quando nós pecamos cometemos o pecado contra o nosso corpo, nós pecamos contra a casa do Espírito Santo. É bem uma verdade que o nosso corpo é templo sagrado do Espírito. Bom, mas todos esses outros pecados também são pecados muito graves. Acompanha comigo minha linha de raciocínio. Quando um homem sai de sua casa para trabalhar, e ele é um homem casado, ok? Tem sua esposa, tem filhos, ou não importa se tenha filhos ou não, e sai de sua casa e tem um relacionamento extraconjugal. Isso também é um pecado contra o corpo. Por que então rechaçar e falar com tanta veemência sobre esse pecado da homossexualidade, porque é o mês do orgulho gay, e não tratar com o mesmo peso e a mesma validade o pecado do adultério de um homem heterossexual ou de uma mulher heterossexual? Por que não tratar com o mesmo peso de igualdade? Por quê? Porque o heterossexual, ele pode pecar porque ele não é uma bizarrice, segundo a sociedade? Não faz sentido isso. Para Deus, quando o homem peca no seu corpo, não importa se ele é heterossexual ou se ele é homossexual. Ele está pecando contra o corpo, contra o templo sagrado do Espírito Santo. E com isso, evidentemente, nós vamos colher as consequências desse pecado. Bom, eu digo isso, e é com muito temor, porque eu vejo dentro das igrejas essa separação entre os pecados de homens heterossexuais e homossexuais, e hoje nós estamos vendo aí essa enxurrada de comentários e de views aí nesses vídeos, dando um ibope fora do comum, mas nós esquecemos que quando nós heterossexuais pecamos, nós também pecamos contra o corpo. Nós também causamos abominação diante de Deus por causa do pecado. Como todos os outros citados acima, idolatria, mentira, cobiça, murmuração, desobediência a Deus, todos são pecado. Então, se há um culto designado na plataforma de uma igreja durante 30 dias falando sobre esse assunto, então nós temos que tirar 30 dias em cima de uma plataforma para pregar também sobre o adúltero que está dentro da igreja, ouvindo esse culto, aplaudindo a esse pastor, porque talvez seja um homem famoso, e precisamos de 30 dias também para poder falar sobre o adúltero heterossexual. Nós precisamos também gastar 30 dias para fazer uma explanação e ensinar o povo também a não pecar contra a murmuração. Precisamos também ficar 30 dias fazendo um culto sobre explanação sobre o pecado da desobediência. Porque todos são pecados. Para Deus não existe pecado menor ou maior. Todos são pecados. E hoje eu vejo o pecado da idolatria sendo maior e mais grave dos pecados imagináveis aqui dentro. A Bíblia abomina o idólatra.
Deus abomina. A Bíblia diz, não sabeis vós que Deus tem ciúmes de vós? Que nós não devemos ter idolatria por imagem feita por mãos de homens, semelhante a homens, esculpido por homens, porque Deus, o Espírito de Deus tem ciúmes de nós? Bom, eu digo isso com muito temor, porque dentro da nossa audiência aqui tem pessoas católicas, terão pessoas de outras religiões que não apenas cristãos evangélicos, e eu digo isso com muito respeito a todas as religiões, que a idolatria hoje dentro do corpo de Cristo, da igreja evangélica, é tal qual. Hoje, a idolatria a pastores, a idolatria a homens, a pregadores, independentemente se eles pregam a palavra de Deus segundo a Bíblia ou não, se tornou uma verdadeira idolatria. Vejo homens e mulheres e garotos ouvindo algumas mensagens do Evangelho que não tem nada a ver, não condiz com a palavra de Deus. Não condizem com a palavra de Deus. Pelo contrário, são literalmente bizarrices. Histórias da carochinha. Homens e mulheres buscando audiência, pregando coisas completamente fora do contexto da Bíblia para conseguir audiência, agradando a homens. Não que essa predicação, essa prédica, ou essa palavra em que o André disse está equivocada. De maneira alguma eu estou dizendo isso. Eu, inclusive, fui assistir a esse vídeo para saber sobre o tema. E eu assisti o tema, eu assisti sobre essa pregação, vi realmente que tem sentido, é uma palavra baseada na palavra de Deus, está num contexto bíblico, mas ela é incompleta. Ela não é uma pregação que tem por si só o fim que a palavra de Deus estabeleceu. Ela é incompleta. Eu acho que ele deu uma forte conotação ao pecado da homossexualidade em detrimento a outros. Eu não estou aqui para fazer apologia ou defender um grupo ou outro, de maneira alguma, totalmente imparcial. Eu quero falar da palavra de Deus. E quando nós falamos da palavra de Deus, e se tratarmos de pecado, da imoralidade sexual, nós temos que trazer uma realidade genérica, e não sobre um grupo em particular. Não sobre um grupo de pessoas. Porque o homossexual, ele quando peca, ele é mais visto, porque ele é diferente. Não. Se o pecado, seja no corpo, seja pelo homossexual, ou seja pelo heterossexual, é um pecado contra o corpo e agride a Deus da mesma maneira. Ou então, o heterossexual que peca, que adultera ou cometeu adultério e não se arrependeu, também não pode assistir a palavra, não pode estar num culto pregando, ouvindo a palavra de Deus e prestando culto a esse Deus que é vivo e soberano. Porque ele não pode, ele está em pecado. Porque se o homossexual também está e não pode e nem deve estar nesse ambiente, porque ele ainda talvez não tenha conseguido superar as suas debilidades, o heterossexual também não pode. O heterossexual também, que está em pecado de adultério, também não pode. Nós não podemos ser parciais. A palavra de Deus, ela não tem parcialidade. Ela é uma palavra que vale para todos, e para todos os grupos, todas as tribos, raças, línguas e nações. Eu me indigno muito quando vejo essa segregação de pecado entre grupos, sejam sociais ou de pessoas diferentes, talvez que um contexto da igreja estabelece como deveria ser o correto, das demais pessoas. Porque se entra dentro de uma igreja para ouvir a palavra de Deus um hétero que pecou porque adulterou com a sua esposa ou seu marido, entra também um homossexual que cometeu um ato homossexual, da mesma maneira, buscando dentro dele um relacionamento com Deus. E sabe a única pessoa capaz de trazer cura, capaz de trazer uma realidade, nos afrontar com uma realidade de verdade e num amor tão grande, capaz de fazermos nos determos daquilo que a palavra de Deus não diz que não, que a palavra de Deus diz que não deveríamos fazer? Só o Espírito Santo. Quem somos nós?
Eu vou ler um texto para você da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, para que você veja o concluir dessa palavra em que fala sobre o pecado da prostituição, o pecado da imoralidade sexual. Eu vou ler para você rapidamente aqui um texto que eu fiz, que eu tirei da Bíblia, claro, sobre o pecado da imoralidade sexual. A promiscuidade, a pornografia e a objetificação do corpo humano se tornaram desenfreados na sociedade moderna. O sexo fora dos limites estabelecidos por Deus é uma transgressão à sua vontade. Devemos buscar a pureza sexual, honrando o propósito sagrado do casamento e preservando sua intimidade para contexto apropriado. Lembrando-nos da palavra de Paulo aos Coríntios, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A palavra de Deus enfatiza a importância da pureza sexual, a preservação do casamento e a preservação da intimidade para o contexto apropriado. Êxodo 24, o sétimo mandamento dado por Deus é: não adulterarás. É um mandamento de Deus que o homem não se prostitua, não adultere, que ele viva num relacionamento apenas com sua esposa e tenha e mantenha a relação sexual apenas com sua esposa, com seu marido, com seu cônjuge. Então, por que batermos de frente e entrarmos numa contenda com um grupo chamado LGBTQIA+, e não entrarmos nessa mesma contenda contra os que pecam com adultério dentro da igreja, com os que estão em fornicação dentro da igreja, com os que estão em mentira o tempo todo dentro da igreja? Você quer um pecado pior do que a mentira? A mentira, ela destrói. A mentira e a calúnia andam normalmente juntas, ela destrói uma sociedade inteira. Basta ver as fake news que têm andado por aí ultimamente, dentro da política e dentro de outros campos mais que nós vemos. Literalmente, a mentira vem destruindo a sociedade ao longo dos anos. E quantos mentirosos há entre os pastores, entre os pregadores, entre padres, entre tantos que se dizem religiosos? Quantos estão vivendo aí hoje muitas vezes em mentiras, em relacionamentos extraconjugais e depois sobem na plataforma dentro da igreja para pregar? Eu não estou aqui para fazer apologia a você ficar com ódio de padre, de pastor, nada disso. Eu só estou querendo trazer aqui essa explanação desse assunto que é muito contendioso, porque, lamentavelmente, esse mês agora, algumas igrejas tiraram o mês inteiro para usarem suas plataformas para literalmente fazerem um culto, fazendo literalmente uma exclusão do mundo gay, como se eles fossem literalmente marginalizados, excluídos da presença de Deus. E não é bem assim. Eu acredito, e não estou fazendo aqui defesa de maneira alguma, que a palavra de Deus ela tem que valer tanto para os homossexuais como para nós heterossexuais, mas também para os mentirosos, para os feiticeiros, para os bruxos, para todos aqueles que estão em pecado. Por que usar 30 dias de uma plataforma de uma igreja e colocar arco-íris contra o orgulho, contra isso, aquilo, e trazer uma contenda fora do comum pelo mundo afora, muitas vezes usando pessoas que não são preparadas emocionalmente para escutar tais coisas, estão se rebelando contra grupos de pessoas, deixam de oferecer, às vezes, trabalhos aos homossexuais, deixam de, muitas vezes, de amar os homossexuais, porque não há uma explicação íntegra sobre o assunto. Se exclui os heterossexuais, exime a nós heterossexuais dos nossos pecados e coloca e projeta toda essa descarga do pecado em cima de um grupo de pessoas. Só que lá, dentro dessa igreja, nesse momento em que o dedo é apontado para um grupo de pessoas, estão ali pessoas mais pecadoras do que as que estão sendo apontadas como pecadoras. Estão ali os que apontam o dedo com ódio, ali estão os que apontam o dedo com literalmente com mágoa de um parente,
com rancor, com orgulho, com soberba, com tantas coisas. Ali apontamos o dedo e esse dedo apontado não serve para nós. É como mandar eu te pedir para tirar o cisco do seu olho com a trava no meu. Que contexto tem esse? Que tipo de sentido tem vivermos dessa maneira para podermos falar do amor de Deus? É claro, eu não quero dizer com isso que a igreja, que ela é que ela tenha que ser uma igreja inclusiva, ela tenha que ser uma igreja permissiva. É bem verdade, e eu conversando com o meu Senhor durante esse dia de hoje, até chegarmos nessa hora agora, eu tenho apresentado isso ao Senhor. Senhor, todas as vezes que o Senhor encontrou-se com um pecador, o Senhor causou transformação na vida desse homem ou dessa mulher. Todas as vezes. Eu te desafio, inclusive, a me mostrar algum momento em que o Senhor Jesus Cristo, andando nessa terra, na forma corpórea, se encontrou com um homem ou uma mulher e se assentou com esse grupo de pessoas que eram pecadores, e quando ele saiu dali, ele não deixou a mensagem de transformação. Eu te desafio a me mostrar onde está isso na Bíblia. Todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo sentou-se com um grupo de pessoas, sentou-se com uma ou mais pessoas, foi para levar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem confrontadora. O Evangelho, por si só, nos confronta. Você não precisa ser crente, evangélico, católico, nada. Se você nunca tiver ouvido ou lido a Bíblia na sua vida, ou ouvido falar de alguma maneira de Deus, quando você pegar e se deparar com a Bíblia e começar a lê-la, você vai ser confrontado. A natureza, a Bíblia diz que a natureza contempla a glória de Deus. A natureza fala por si só de que Deus é Deus. Nós não precisamos provar a existência de Deus. A natureza contempla a glória de Deus. A natureza manifesta a glória e o esplendor de Deus em sua própria criação. Basta olharmos as flores, as folhas, o orvalho, a chuva, o sol. Tudo contempla a glória de Deus. Homem algum, por mais rico que seja, é capaz de criar uma semente do nada, lançá-la à terra e dali nascer uma árvore. E dessa árvore dá frutos. Nenhum homem, nem Bill Gates com toda a sua riqueza, nem o gente boa lá da Tesla, não existe homem algum que por mais tenha dinheiro, o homem vai fazer avanços tecnológicos do que já existe da natureza, que a natureza criou, do que Deus já deixou. Mas por si só, criar do nada, não vai criar. Deus já deixou tudo que o homem precisa. Então o homem vai fazer aprimoramentos pela própria inteligência dada pelo próprio Deus. Ou seja, o homem vai transformar algumas coisas, mas até a propriedade intelectual que o homem tem foi dada por quem? Por Deus. Aliás, muitos homens têm muita inteligência, mas pouca sabedoria. Porque a sabedoria não é conquistada num banco de escola, de faculdade, muito menos pelo número de informações que nós temos diariamente. A sabedoria é divina. Ela vem do alto. É um dom de Deus. Todos aqueles que querem sabedoria, que peçam a Deus, que gratuitamente vos dará, segundo a própria Bíblia diz. Então, se Deus criou todas as coisas e manifesta seu poder em tudo, como que nós vamos hoje apontar um grupo de pessoas, por esse amor de Deus que transformou as pessoas, apontar só para um grupo de pessoas e deixar de olhar para dentro de nós mesmos, nossos próprios pecados? Não seria hipocrisia isso? Não seria hipocrisia? Eu vou trazer um texto aqui para você, eu vou ler um texto agora para você, para que você entenda que está em 1 Coríntios, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que está em 1 Coríntios, e é muito interessante que a Bíblia, ela nos seduz a usarmos de bondade, de misericórdia, ainda quando nós queremos apontar o dedo para o nosso semelhante. Ainda quando nós queremos apontar o nosso dedo para o nosso semelhante, a Bíblia nos aponta a sermos gentis, a sermos seres humanos melhores. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele, quando criou o homem, Ele desenvolveu no homem, é claro, dentro dele, a imagem e semelhança dele mesmo. Então, por mais que nós às vezes queremos deixar de dizer algumas coisas boas, nós não conseguimos, porque quando nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados. A maldade que está dentro de nós com a bondade que Deus gerou em nós.
É impressionante. É impressionante. Como eu amo esse Deus. Eu quero te dizer aqui como está em 1 Coríntios, quando em 1 Coríntios aqui, 6:9. 1 Coríntios 6:9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja bem, nenhum de nós, se não for por pura misericórdia e graça de Deus, herdaremos o reino de Deus. Nenhum. Então, citar um grupo de pessoas e apontarmos o dedo para um grupo de pessoas em particular, não vai nos fazer melhores do que elas. Sabe por quê? Porque nós mesmos, por mais que achemos que somos bons, não vamos herdar o reino dos céus. Não vamos. É por graça, é por fé, é por misericórdia, é dom gratuito de Deus a salvação. As nossas obras refletem no nosso galardão, é bem verdade. Aquilo que nós fazemos de bom, que agrada a Deus, vai refletir no nosso galardão. Naquilo que Deus vai nos abençoar, ademais da salvação. Mas a salvação em si, ela é pura obra de Deus. É pela graça. Pela graça sois salvos. E só essa graça, só a graça do Cordeiro é capaz de nos salvar. Por isso, essa semana, quando eu li e eu fui buscar esse vídeo aí da Lagoinha, do André Valadão, eu assisti esse culto para ver o que estava sendo falado, qual era a doutrina teológica usada. Eu vi realmente, tem procedência, faz sentido teológico o que ele fala sobre o orgulho LGBTQIA+. Faz sentido, sim. É teologicamente razoável, só que ela é incompleta. Por que razoável? Porque ela é incompleta. Ela não termina falando a mensagem original que eu vi nessa pregação do André Valadão, na qual eu discordo 100%, quase em absoluto, de quase tudo da conduta pessoal, da forma pessoal, da forma das pregações. Eu, de maneira particular, discordo de quase tudo dele. De quase tudo. Mas ele teve coerência no que foi pregado segundo a palavra de Deus. Por mais que tenha trazido um apelo muito emocional, muito forte a muitas pessoas. Faz total sentido o que ele disse, o que ele pregou. Mas é incompleta. É incompleta. Eu volto a dizer, eu quero deixar isso muito claro, porque eu sei que hoje estamos em grupo pequeno, mas essa mensagem pode ser encaminhada, essa mensagem pode ser levada a centenas de pessoas, milhares e até milhões de pessoas. E eu quero deixar muito claro o meu posicionamento segundo a Bíblia e não os meus achismos. Teologicamente falando, tem total sentido a pregação dele. Total sentido. Mas ela é incompleta. Ela é incompleta. Porque a Bíblia diz que nós, aqueles que julgamos, nós já estamos condenados. Eu quero ler para você, aqui no finalzinho desse texto, que está em Romanos. Eu quero que você, se você puder acompanhar comigo, esse texto de Romanos, ele deixa muito claro que nós que julgamos aquele que está em pecado, aquele que vive na prática do pecado, nós não temos condições de salvar nós mesmos. Nós não temos condições de salvar nós mesmos. Nós, inclusive, o texto diz que nós, quando fazemos isso, somos indesculpáveis. Indesculpáveis. No livro de Romanos, capítulo 2, verso 1, diz assim: depois que o Senhor fala
dos caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, ora conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os tais quais praticam não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem, sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juiz de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha isso é maravilhoso. O Senhor deixa claro aqui que, na verdade, quem é o único capaz de fazer juízo sobre as pessoas é o próprio Deus. E que a bondade de Deus, a misericórdia e a longanimidade é que produz fruto de arrependimento. Se hoje o homossexual é tão apedrejado assim, então nós devemos apedrejar, como eu já disse, já citei aqui, os que mentem, os caluniadores, os roubadores, os que fazem juízo das pessoas, os mentirosos, os pérfidos, os perseguidores, os caluniadores, os idólatras. Nós devemos apedrejar todos, então. Mas se nós apedrejarmos, se nós apontarmos esse dedo, a Bíblia diz que quando nós criamos sentença ao outro, nós somos condenados por nós mesmos, pela nossa própria boca, porque praticamos tais coisas ou piores. Às vezes eu falo com a minha esposa, Michele, eu às vezes falo para ela, meu bem, sabe que coisa estranha que eu acho? Muitas vezes nós apontamos o dedo para o erro do nosso semelhante. Muitas vezes. Nós apontamos o dedo para aquilo que é mais marcante, é mais pontual. Muitas vezes nós apontamos o dedo para aquilo que é aparente. Se a pessoa cometeu um adultério, é algo, e isso é de conhecimento público, todo mundo põe o dedo. Tá ali o adúltero, tá ali esse ou aquele, porque é um pecado visual. Todos viram, todos ficaram sabendo e ali apontaram o dedo. Mas, quando tem um pecado oculto que ninguém conhece, que ninguém sabe, e o cara ou a mulher vai levando isso aí, empurrando ali com a barriga, né, com os anos, com o tempo, ninguém passa a saber, é como se não houvesse o pecado. Só tem um detalhe. Esse, às vezes, que cometeu esse pecado que está em oculto, Deus o viu. Deus sabe o que ele fez. Deus na sua onisciência, sabe tudo que nós fazemos. E então, esse Deus é quem vai apontar o dedo para nós e vai dizer, olha, você está apontando o dedo para aquele pecador porque você tem um pecado visível. Mas e o seu pecado? E aquilo que você cometeu no dia de hoje contra o seu irmão? E esse coração duro que você tem? E essa amargura que você carrega pela falta de perdão do seu pai ou da sua mãe que te feriu há anos atrás e até o dia de hoje você não conversa com ele? Do seu irmão que te machucou, que te feriu, que te lesou de alguma maneira e que você parou de conversar com ele, endureceu o coração e vive nessa amargura. E esse pecado? Como é que é isso? Você aponta o dedo para aquele que tem um pecado aparente, mas para dentro de você não olha? Então esse texto se refere a isso. Portanto, é indesculpável, ó, o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe de tudo. E se nós apontarmos o dedo para um grupo de pessoas num período determinado do ano, como esse período de junho, e a nossa live, a nossa conversa aqui hoje, teve como pano de fundo essa pregação do André Valadão explanando sobre o orgulho LGBTQIA+, apontando o dedo, soltando pedradas e trazendo com isso, lamentavelmente, um reboliço aí no mundo secular, nas redes sociais. Se com tudo isso, esse pano de fundo, eu estou aqui para te dizer, pecado não importa se ele é da homossexualidade,
ou se é do adultério de um heterossexual, ele é pecado da mesma maneira. Se você hoje não está de acordo com o que o homossexual faz, se nós hoje não estamos de acordo com eles subirem e colocarem o Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo ali, como um homossexual, isso fere, macula o nosso relacionamento e busca pelo esse Jesus que é Deus. Mas você aponta para ele e sentencia ele cometendo um pecado igual ou pior que ele, você não é melhor que ele. Eu sinto muito em te dizer isso, porque me dói, porque a primeira pessoa, antes de eu falar para você, tem que valer para mim. Quando nós apontamos o dedo para essa pessoa que faz isso, e que Deus tenha misericórdia dele por fazer esse tipo de coisa, de levar uma criança por um movimento dessa e colocar crianças trans, que eu estou totalmente em desacordo. Uma criança não tem a menor possibilidade de fazer escolhas com 7 anos. Se ele não pode ir para a escola sozinho, tem horário para dormir, tem horário para comer, como é que ele vai escolher a sua própria sexualidade com 6, 7 anos de idade? Isso para mim é quase insano, é uma loucura. Mas se nós apontarmos para esse grupo de pessoas, nós temos que apontar o dedo para dentro de nós em primeiro lugar. Se nós tivermos a coragem de apontar para ele, mas nos arrependermos de cada um dos pecados que nós cometemos no dia de hoje, enquanto nós estamos ouvindo essa live, e fazendo muitas vezes menção a mim que prego, que estou aqui falando da mensagem do Senhor, que estou sendo um porta-voz dessa mensagem, e posso estar sendo muitas vezes criticado dentro do seu coração. Se nós cometemos esse pecado nesse momento, nós somos pecadores tanto quanto ele, que fez tudo isso, que nós acreditamos ser uma aberração contra o Senhor. Isso vale para mim. Se eu hoje tenho mágoa, ou guardo rancor, ou ando com amargura na minha alma por alguém ou por alguma coisa que me fez mal no passado, ou alguém que me lesou, ou alguém que me caluniou, me fez mal, que mentiu contra mim, alguém que me feriu, e eu conservo mágoa dessa pessoa, e estou aqui falando desse amor de Jesus Cristo para você, eu sou um pecador, como esse que eu estou falando dele. Se eu não me arrependi do meu pecado, se eu, enquanto trago essa mensagem para você, não me arrependo do pecado que eu cometi nesse dia de hoje e dos meus pecados para trás, antes de eu apontar o dedo para esse irmão, para essa pessoa, aliás, que está em pecado, cometendo esse tipo de pecado no corpo, eu sou tão pecador quanto ele. Eu te trago essa mensagem com muito temor, porque antes de valer para você, ela vale para mim. E o Senhor tem me feito refletir e pensado muito no pecado em que eu cometo todos os dias antes de apontar para o meu semelhante. Se o homossexual hoje tem suas crises, os seus problemas, as suas tristezas e suas mazelas, as suas desgraças na alma, assim como nós temos as nossas desgraças na alma, que o Senhor tenha misericórdia dele tanto quanto tenha de mim. Que o Senhor possa ter misericórdia dele e ser longâmino com ele, como ele foi comigo até o dia de hoje. Você imagina, o Senhor aparece para mim dentro de um quarto em 2009 e me manda pregar a mensagem dele por toda a terra. Tem um encontro sobrenatural com Deus em maio de 2009. Hoje, 14 anos depois, eu começo a fazer e trazer essa mensagem para você. Você imagina quantas pessoas morreram no período de tempo em que o Senhor me chamou para trazer essa mensagem até o dia de hoje sem eu ter aberto a minha boca? Quantas pessoas se perderam ao longo desse tempo? Então eu pequei contra o meu Senhor. Eu pequei contra o Senhor por desobediência. Eu pequei contra o Senhor por negligência. Eu pequei contra o Senhor por desobediência em não trazer a palavra para você e muitos terem ouvido a palavra de salvação e terem morrido salvo. Então eu sou um pecador. Então se o Senhor não for longâmino, compassivo e misericordioso comigo, eu estou no inferno. Mas se isso vale para mim, vale para todos os outros que pecaram de igual maneira. Para um que pecou com a mentira, para um que pecou porque traiu, adulterou sua esposa, seu marido, mas se arrependeu. Voltou atrás. Sentiu-se constrangido pela palavra de Deus,
que é longânima, compassiva, benigna e que nos traz confronto e nos traz transformação, como os encontros que Jesus teve ao longo de todo o seu percurso na terra e causaram mudanças nos homens nas quais ele se encontrou, se essa palavra me confrontou, essa palavra trouxe mudança para mim, essa palavra trouxe arrependimento no meu coração, então eu estou salvo. Então eu posso trazer essa mensagem para você aqui hoje com a consciência tranquila de que eu me arrependi do meu pecado. E assim como eu arrependi do meu pecado e demorei 14 anos depois que o Senhor me revelou, me encontrou, me arrebatou fora do corpo, me levou para cima da terra e me chamou para pregar o Evangelho, e eu busquei só riquezas materiais enquanto isso e desobedeci, não fiz o que o Senhor mandou. E o Senhor foi longâmino, me esperou, eu estou aqui hoje trazendo essa mensagem ao seu coração. E o Senhor me perdoou e me deu essa possibilidade de recomeço. Eu acredito que Ele possa dar ao homossexual, ao traficante, ao mentiroso, a todos os que pecaram contra Ele e uns contra os outros. Desde que haja arrependimento, desde que haja temor no coração e transformação de vida, que isso se chama conversão, o Senhor é passível de perdoá-lo e te levar para o céu. Porque a passagem dessa vida para a vida eterna não compete a você e nem a mim, mas a graça e misericórdia do Deus Altíssimo. Então, muito cuidado. Eu termino dizendo, muito cuidado ao ouvirmos algumas mensagens que elas são incompletas, porque a mesma mensagem que vale para esse grupo de pessoas vale para mim e vale para você, seja em qualquer circunstância que seja. Qualquer uma. Não importa se é pecado de mentira, se é pecado de adultério, ou se é pecado de murmuração, ou se é pecado qualquer que seja ele. Só a misericórdia de Deus pode nos salvar. Só a graça de Deus pode nos salvar. E só a sua misericórdia pode nos perdoar. Então que nós tenhamos um pouco mais de compaixão pelos que estão que são diferentes de nós, que são talvez uma sociedade que ainda não teve um encontro com esse Deus vivo e soberano. E oremos a eles para que eles possam se encontrar, seja quais forem os grupos. Eu não estou falando de um grupo em particular agora, mas de quais forem. Dos mentirosos, dos murmuradores, dos adúlteros, dos que sofrem por qualquer outro tipo de pecado. Que essa misericórdia de Deus que me alcançou, essa compaixão de Deus que me alcançou, possa encontrar esses diferentes de nós. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim mesmo, eu quero orar nesse momento para nós encerrarmos essa live. E espero nos vermos numa outra oportunidade, num outro vídeo, que eu creio que seja domingo agora. Um vídeo mais leve, talvez. Nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre conquistas materiais. No domingo, às 8 horas, eu te espero para estar outra vez comigo. Nós vamos falar sobre dinheiro. Aí eu te peço, se você quer fazer o canal crescer, se você acredita que esse Deus me revelou e apareceu para mim em 2009, pessoalmente, e outras mais, tantas experiências sobrenaturais que eu tenho, você põe o dedinho nesse aviãozinho, envia esse vídeo para outras pessoas, me ajude a divulgar o canal 4 em 21, que em 1 minuto apenas esse Deus pode transformar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada um que está aqui agora ao vivo e dos que virão, dos milhares e milhões que virão e assistirão e verão essa mensagem. Para a glória do teu nome, que isso seja uma verdade. Oro para que o Senhor tenha compaixão, misericórdia, derrame sobre nós da tua graça. Seja compassivo e benigno conosco, Senhor, e nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com o nosso irmão primogênito, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus vivo, que andou entre nós. O Verbo vivo que se fez carne e andou no meio de nós. Tenha compaixão, misericórdia, use de tua benignidade e de tua bondade conosco. Cura as nossas dores, os nossos sofrimentos. Restaura, Senhor, os nossos corações. Faz-nos ter tanto amor pelo nosso semelhante, ainda que seja diferente de nós, que nós possamos orar para que eles possam ser mais parecidos com o nosso irmão Jesus e não apontar o dedo para eles. Seja assim, Senhor, para a glória do teu louvor. Oramos e te agradecemos em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigado a você que esteve comigo até agora. Obrigado a você que está me apoiando nesse princípio, nesse início. Saiba, o Senhor me comissionou para isso. Não é o que eu queria. Eu busquei outros caminhos de vida. Domingo eu vou falar um pouquinho sobre isso.
Eu fui buscar outras formas de vida, sempre fui empresário, mas por pura misericórdia de Deus, o Senhor me alcançou, o Senhor me chamou e eu estou aqui hoje, respondendo a esse chamado, depois de tantos anos, pela pura misericórdia e graça de Deus. Que você possa me ajudar a levar essa palavra a mais pessoas, a expandir esse canal, para que Deus seja glorificado através dele. Muito obrigado, um grande abraço a você e que Deus te abençoe. Amém.